Seja você muito bem-vindo aqui no canal Viva Notícia e eu sou Mari Passos. Inscreva-se, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e se você puder, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Moraes diz que o século XXI é do judiciário. O ministro do STF participou de um seminário na Universidade de Coimbra. Ele diz, durante o encerramento de um seminário realizado na Universidade de Coimbra, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, disse que, abre aspas, o século XXI é do judiciário, fechou aspas. O século XIX foi do parlamento, o século XX foi do executivo e agora o século XXI é do judiciário, declarou o juiz do STF nesta terça-feira, 1º de julho. Para Moraes, o legislativo e o executivo falharam na garantia dos direitos humanos. Moraes ainda fez um comentário em tom jocoso, endereçado a Michel Temer, presente no local. De acordo com o magistrado, se há algum culpado por uma atuação no STF, esse alguém é o ex-presidente, pois o MDBista indicou ao tribunal em 2017 Flávio Dino e o Alexandre de Moraes. Tem alguém também que está passado sobre este comentário do Alexandre de Moraes, que é o nosso querido Gustavo Gayer. Vou colocar aqui para você a fala dele. Oficial, pessoal, pode fechar o Congresso, pode cancelar as eleições e devolver o Lula para a prisão. Sério, fecha o Congresso, transforma isso aqui no museu. Quem disse isso? Bom, se você interpretar a fala, uma das últimas falas do Alexandre de Moraes, é isso mesmo. Como vocês sabem, 150 autoridades do Brasil foram fazer um tour democrático lá em Portugal, no Gilmar Palusa, e o Alexandre de Moraes aproveitou essa viagem para fazer uma palestra na Universidade de Coimbra, uma das mais antigas do mundo que fica em Portugal. Durante a sua palestra, com aquela exuberância de sabedoria e conhecimento sobre democracia, o Alexandre de Moraes proferiu uma das suas declarações mais difíceis de compreender. Porque até então eu acreditava que democracia era o governo do povo. Poderia ser tanto pelo executivo, porque ali está o presidente que é eleito pelo povo, quanto pelo legislativo, porque ali estão os representantes eleitos pelo povo. Eu nunca fiquei sabendo de nenhuma democracia que era liderada, que era gerida, que era organizada por pessoas que nunca receberam votos, o judiciário. Mas o Alexandre de Moraes, no seu exorbitante sabedoria, disse que Moraes diz que século XXI é do judiciário. Vamos analisar isso aqui. Durante o encerramento de um seminário realizado na Universidade de Coimbra, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o século XXI é do judiciário. Frase, abro aspas. O século XIX foi do parlamento, o século XX foi do executivo e agora o século XXI é do judiciário. Porque, para Moraes, legislativo e executivo falharam na garantia dos direitos humanos. A democracia falhou na garantia dos direitos humanos. Então, nada melhor do que um poder que não foi eleito para garantir o que é direitos humanos. Então, a interpretação do que é direitos humanos, como vai ser executado, são eles que farão. É a primeira vez que eu vejo na história o grande defensor da democracia conseguir em uma frase destruir tudo que representa um Estado democrático de direito. Então é o seguinte, pessoal, não precisa fazer eleição, mas para que fazer eleição, gastar dinheiro, correr para ficar elegendo deputado, senador, presidente, se nós estamos no século do judiciário, no século do STF. Essa é a nova democracia relativa. Moraes ainda fez ainda um comentário em tom jocoso, endereçado a Michel Temer, presente do local. De acordo com o magistrado, se há um culpado por sua atuação no STF, esse alguém é o ex-presidente, pois o MDBista o indicou ao tribunal
em 2017. Quando eu fiz um vídeo falando que o maior erro que a gente cometeu foi o impeachment da Dilma, porque o impeachment da Dilma fez com que o Temer subisse ao poder e o Temer indicou Alexandre de Moraes, nenhum dano que a Dilma pudesse fazer, nenhuma crise econômica que ela pudesse colocar o Brasil seria tão grave, tão perigosa, quanto a indicação do Temer do Alexandre de Moraes. Também convidados falou, entre Dino, outros assuntos sobre ativismo do judiciário e defendeu uma atuação mais incisiva da corte em alguns temas independente da circunstância. Mais cedo, em entrevista ao Migalhas, o André Mendonça, até foi o Alvarenga gravou esse vídeo aqui, o André Mendonça disse que alguns casos do STF invadem a seara e outros poderes, como o julgamento que regulou as redes sociais. Para Mendonça, o STF entrou em um campo reservado ao Legislativo. Também Barroso, no tema do enfrentamento à corrupção, ele diz: na minha opinião, não prevaleceu em diversas votações. Eu lamento. Entrevista publicada na edição 274 da Revista Oeste. Essa foi a fala do Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui do Gustavo Gaia. Na época, o PT se mobilizou para impedir, conseguindo uma petição com mais de 1 milhão de assinaturas, porque o PT dizia que o Alexandre de Moraes era um ditador, chamava ele de fascista, xingava ele de todos os nomes, e nós saímos em defesa do Alexandre de Moraes. Cara, quantos erros nós cometemos na história. Mas então tá aí, pessoal, o Alexandre de Moraes, o nosso iluminado ministro do STF, ao qual nós devemos ter o total respeito, afinal de contas eu não quero a Polícia Federal na minha casa amanhã, mas eu acredito que depois desse vídeo ela vai aparecer lá de qualquer maneira. Eu sei que uma das vontades, né, do Alexandre de Moraes, ele deixa isso bem claro, é prender todo mundo da direita que ainda tem a vergonha na cara de criticar as suas decisões, nunca pro pessoal, mas nas decisões, e isso não faz parte da nova democracia. Porque no século XXI, que é o século do judiciário, tá, não existe mais liberdade de expressão. O maior risco para a democracia, a opinião pública, legislativo e executivo fracassaram, e somente eles, os grandes, iluminados, inteligentíssimos salvadores da democracia, têm a capacidade cognitiva de entender no alto do Monte Olimpo o que é melhor para nós, meros mortais. E ai de você de criticar uma dessas decisões. Você que ficou aqui até o final, fica todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.